galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime. E eu sou o LP lá do canal do Geek Brasil. E bom, a gente vai falar de Sword Art Online. E no vídeo, depois desse vídeo, a gente vai falar de One Punch Man. Isso. Tá? É um prazer muito grande falar mal do querido, principalmente, né? A gente pode começar, meu. Eu sempre queria ter um espaço e nada melhor do que falar com o Daniel, que é o rei do Isekai. Já não que diga. E eu sempre gostaria de falar algo referente a Sword Art Online, o famoso SAO, né? Referente àquilo como é um anime que me decepcionou pra caramba. Gente, vamos ter muitos haters nesse vídeo, eu acho. Ah não, porque Sword Art Online a galera gosta, né? Por incrível que pareça, né? Gosta mesmo. E o mais engraçado é que muitas pessoas que a gente conversa, principalmente no Twitter, não gostam de Sword Art Online. Eu acho que é uma bolha, deve ser uma bolha. E por que a fanbase é tão forte, Daniel? Por que você acha que a fanbase ela é tão forte? Eu acho porque o Kirito, como o Kirito não tem nenhuma personalidade, a personalidade dele é praticamente zero, a não ser, eu sou o protagonista. Eu sou o protagonista, o poder do protagonista. E eu luto com duas espadas. e o clímax de todas as séries é eu lutar com duas espadas, ou então virar um Jedi. Então, como ele é um protagonista praticamente sem nenhuma personalidade, as pessoas se identificam e a variedade de temas que Sword Art Online aborda, das suas várias partes, em seus vários games, né? E porque ele é meio Ed no começo também, né? Tem a questão de morte, vai morrer, não vai morrer. E tudo isso, junta tudo isso, atinge exatamente o otaku padrão. Que é aquele otaku que gosta de coisa Ed, que gosta daquele design de personagem perfeitinho, né? Bonitinho, cabelinho assim. É quando o personagem é completamente estereotipado, né? Estereotipado. O cara quer levar aquilo ali como se fosse o último dia da vida dele, e isso acaba meio que o começo da obra de Sword Art Online foi isso, né? Eu acho que aquilo que eu sempre falo no meu canal, referente às pessoas que acabam acompanhando, é que a expectativa, ela é uma droga. A expectativa é uma droga. Eu falei bastante sobre isso com vocês com o Nanatsu no Taizai, que o mangá de Nanatsu no Taizai, ele veio realmente no declínio pra caramba ladeira abaixo. E o começo ali de Sword Art Online é algo muito, muito promissor. Eu acho que quando eu comecei a acompanhar a obra e eu comecei a assistir, eu falei, caraca, os caras estão dentro de um mundo de RPG. Então é referente, tipo assim, existiram outros isekais antes, só que nada tão grande quanto Sword Art Online. Isekai, não dá nem pra dizer que o Sword Art Online é Isekai, mas ele traz essa questão de você estar em outro mundo e poder morrer por causa desse outro mundo, né? Então, o Isekai em si, Sword Art Online não é, porque você está dentro do jogo, você não está em outro mundo. Mas ele auxiliou bastante o padrão Isekai, que é você ir para um outro mundo e esse outro mundo ser um mundo de games. E basicamente foi o Sword Art Online que foi essa porta para essa coisa que a gente tem de 3 animes desse nicho de Isekai praticamente por temporada. Então, quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre esse ódio por Sword Art Online, não é o fato de a gente odiar a obra inteira, mas sim o fato de a gente pegar uma obra que tinha toda um potencial gigantesco para se explorar, como eu tava conversando com o Daniel aqui em off, eu falei que, tipo, cara, o Sword Art Online tinha uma referência muito grande para coisas que eles podiam ter explorado, porque na verdade era uma dungeon, com uma dungeon de 100 andares, eu acho que eles não chegaram nem no 5º andar ou no 6º andar na primeira temporada, e basicamente tudo aquilo de expectativas que se criou, cara, eles têm 100 andares para conquistar. Eles podem morrer no meio do caminho, tem toda essa parada, e aí do nada a gente vê o nosso protagonista querendo criar uma família. Não, já que eu tô aqui, né, tô curtindo aqui a vibe do lugar, vamos pra uma casa, vamos fazer uma família, né, coisas legais pra se fazer, enquanto você pode morrer dentro do jogo. Coisa super normal. Mas assim, eu gosto muito da premissa, eu tava falando com ele em off. Eu gosto muito da premissa, da primeira parte da primeira temporada, que é justamente você ter esse perigo, você ter o perigo de morrer dentro de um jogo. E você ter que tomar cuidado, você ter que tomar atitudes com relação a isso. Você ter personagens que são psicopatas dentro do jogo e que assassinam outras pessoas, no caso, né?
Então, essas premissas elas são legais, elas discutem coisas interessantes. Só que aí quando começa a entrar na aceitação do Kirito com relação a esse mundo, e que ele começa a virar a população desse mundo, digamos assim, e ele aceita aquilo, e ele quer fazer uma família, não quer fazer uma família, mas ele aceita que ele pode viver naquele mundo. Viver naquele mundo, né? Aí eu acho que ele começa a se perder, ele começa a dar uma viajada legal, aí vamos pras fadas, e aí vamos pros elfos. Vamos pra Gengei Online, que aí é tirinho, mas não é, porque ele vira um Jedi. E aí vamos pra Sword Art Online, a Alicization dessa temporada, que foi inacreditável. Então, coisas que eu quero falar sobre Sword Art Online. A primeira e mais básica é o seguinte: o meu maior problema com Sword Art Online é, depois que veio Sword Art Online, mais nenhum autor pensou ao fazer um Isekai. Usou sempre o mesmo padrão, né? Sempre o mesmo padrão. Então o que é? É o personagem que tem o cabelinho igual do Kirito e que vai para um mundo alternativo de jogo. E lá nesse mundo alternativo de jogo, ele tem talvez um harém, às vezes tem, às vezes não tem o harém. Quando não tem o harém, é um harém disfarçado. É que eu não quero pegar todas as menininhas. elas que estão querendo me pegar. Eu mas não quero. Chega a ser um absurdo, porque o fato de que, tipo, cara, você quando joga um RPG com seus amigos, quando você mestra, ou você simplesmente participa da rodada, você tem vários companheiros e você acaba acompanhando durante toda essa jornada, assim, referentes a ser personagens femininas ou personagens masculinas. A gente tem um exemplo de um desenho que eu gosto pra caramba, que nunca teve fim, que é Caverna do Dragão. Que é um filme, eu acho. Que vai ter um filme aí, rolando algumas imagens vazadas aí, ou não sei se é realmente vazadas ou não. Mas é um Isekai. Mas é um Isekai, entendeu? Por mais absurdo que seja, é um Isekai. Digimon é Isekai. Então. Olha a gente destruindo a sua infância aí, ó. E aí, basicamente, a gente observando tudo isso, não tem nada contra a gente ter uns personagens fortes, ou o próprio protagonista ser um babacão, ou desse tipo. Mas o fato de todos beberem sempre da mesma fonte. E isso que incomoda a gente, né? O fato de que, como o Sword Art Online, ele acabou deixando os próprios autores das obras, tanto a gente pode falar aqui de Teiichi no Yusha, quanto também de vários outros animes, acabou deixando preguiçoso. Então isso acabou meio que incomodando a gente para que a gente possa falar sobre isso, e eu tinha que criar esse vídeo para poder desabafar sobre isso. E aproveitando o gancho, acho que o principal problema de Sword Art Online é justamente não o que ele é em si, não o anime em si. O anime em si é um anime que tem problemas e tudo bem. O problema é que, infelizmente, o mercado de animes pegou essa ideia e falou assim: não, isso aqui dá dinheiro. Eu preciso fazer isso aqui pelo menos 12 vezes por ano para garantir o meu salário. Se eu não pegar uma light novel que nem terminou ainda e é ruim, e ela fala exatamente a mesma coisa que Sword Art Online, eu vou citar o nome, Shishisei do Subaru. Se você não assistiu, não assista. Pega a mesma ideia, coloca numa outra ambientação, muda um pouquinho o tema ali para não fingir que copia, mas não faz igual, tá ligado? Isso. Então, isso acontece o ano inteiro depois que Sword Art Online apareceu. Você pode falar que, por exemplo, teve uma franquia antes de Sword Art Online que foi a .hack //. Essa também teve também. Só que ela não gerou essa massa de animes iguais, porque ela não tinha um char design padrãozinho. E como é fácil desenhar o Kirito, então agora todo mundo faz o Kirito. Todo mundo. Então você pega todas as light novels, você vai ver as ilustrações, você vai ver que todo mundo é parecido com o Kirito. Isso. E não importa se a light novel fala de vingança, de jogo, Goblin Slayer, sei lá. Não importa o que acontece. Não importa. O cara é igual ao Kirito. Sempre. Tem a mesma carinha. Muda a cor do cabelo. Às vezes é roxo.
né? Às vezes nem muda, né? Às vezes o cabelo é preto mesmo, por preguiça mesmo, sabe? De pensar um pouco. Exatamente, que nem o Death Mart, cara, Hajimiru, Isekai, no Koshiko, alguma coisa assim, que é um nome gigantesco, o cara é igualzinho o Kirito. Usa até espada, igual o Kirito. Um anime que é também Isekai, que eu gostei pra caramba, por mais que beba no começo ali, que é também, se você morre, você também pode ficar preso dentro da obra ou algo específico assim, que eu gosto é Log Horizon. Entendeu? Que é realmente um anime que ele é diferencial. Ele não tem essa babação de ovo por todo mundo, porque quando o Kirito passa, praticamente é como se fosse uma celebridade passando no universo. Ele, nossa, ele é o melhor jogador de todos os tempos, é o cara, é o fera. Não, são pessoas que estão tentando viver ali naquele mundo, porque eles estão presos realmente ali. Não tem uma outra opção. Não deram uma opção para eles, olha, você vai conseguir sair desse mundo se você vencer essa dungeon. Não tem essa opção. Eles simplesmente estão presos ali e eles têm que se virar ali agora. Então é um anime que eu gostei de acompanhar e que não deu esse hater todo, basicamente, de envolvendo a todos os youtubers que a gente acompanha aqui também, que falam de animes, e não sentem essa raiva referente a esse anime específico, né? Eu acho que o Log Horizon tem uma vantagem sobre... Acho que os que deram certo, os Isekais que deram certo, por exemplo, eu gosto muito de Slime, porque é bobo, porque não se leva a sério. Não se leva a sério, né, cara? O Log Horizon se leva a sério, só que ele tem uma diferença. Por exemplo, o personagem principal, ele não é um cara que quer assumir um protagonismo do planeta. Ele quer ajudar, ele sabe do poder dele e da inteligência dele, e ele quer ajudar o mundo que ele percebeu que está tendo impacto devido à presença das pessoas que entraram naquele mundo agora. Então qual a diferença dele pro Kirito? Ele não quer salvar o mundo, ele quer se adaptar ao mundo e fazer com que o mundo se adapte a essa nova realidade e ajudar com relação a isso. Porque como ele é muito inteligente, como ele como é uma pessoa que tem influência naquele mundo ali, ele consegue ajudar de uma maneira. E uma outra coisa que ele não faz, ele não é overpower. Isso. Né? Ele não tem um poder absurdo. E ele tem uma equipe boa, né, cara? Ele tem uma equipe boa. Porque, tipo assim, a equipe dele em si é que normalmente leva as coisas... Não é que a equipe leva ele nas costas, mas a equipe dele consegue auxiliar ele bem. Então, na onde ele acaba falhando, né? Falhando entre aspas, a equipe dele acaba criando esse suporte para ele e faz com que a obra não seja perfeita, né? Porque é difícil realmente, na minha opinião, como o meu canal é referência basicamente de mangá, para um anime que não tenha um mangá ou que não seja algo que tenha uma referência para a criação dele, eu acho que sempre acaba deslizando em algumas partes referentes a isso, porque não tem uma base para que isso seja realizado. Isso vai muito da cabeça do roteirista e também do animador, que vai ter que criar aquelas coisas praticamente do zero. E com o Log Horizon, ele acaba fazendo com que toda essa formação que é colocada na obra em si faz com que a história seja algo bacana de se acompanhar e de você gostar e não odiar o protagonista no final da obra, né? Acho que, para finalizar a questão do Log Horizon, eu acho que o principal é como o protagonista e a equipe do protagonista, eles têm dificuldades. Isso. Né? Eles vão pra uma raid lá e eles se ferram várias vezes. Entendeu? Não é uma, eles se ferram várias vezes. E não é uma coisa do tipo... não tem consequência. Nesse mundo de Log Horizon você não tem a consequência tão drástica quanto o Sword Art Online. Se morreu. Mas você tem perdas, e isso é avaliado. Então você tem um ambiente equilibrado de risco e ganho, né? Então, para ele conseguir determinada coisa, que se eu falar é spoiler, ele demorou para um caralho para conseguir chegar nesse lugar. Então, uma das outras coisas legais de Log Horizon é justamente isso: você ter peso nas situações, você ter um protagonista que não é um completo absurdo de overpower, mas ele tem lá o seu poder, ele tem lá pessoas que ele pode confiar e que fazem parte do anime, de fato, fazem parte do anime. Diferente de, por exemplo, você ter uma personagem secundária que
tem um papel importante em um arco e depois ela desaparece. Desaparece. Isso não acontece em Love Horizon, você tem os personagens sendo desenvolvidos do começo ao final, né? Tem uma outra coisa diferente também. Então, basicamente, esse seria o nosso ódio referente a Sword Art Online. Por que a gente não gosta muito, né? A gente não odeia do fundo do coração, né? A gente odeia sim. Eu acho que eu ódio mais pelas consequências do que pelo anime, né? Basicamente é isso. Mas eu odeio Sword Art Online. Então você assistiu esse vídeo aqui no canal do Daniel, né, o youtuber de anime. E agora você vai lá pro meu canal, tem o link aqui na descrição ou no primeiro comentário, não sei como o Daniel vai classificar no canal dele. Link na descrição, você pode clicar no link da descrição e continuar assistindo, porque lá a gente vai falar de One Punch Man. Beleza? É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo lá no canal dele. Falou!